Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Este é o último vídeo que eu gravo dessa nossa sequência de raça, etnia e multiculturalismo. E nesse vídeo a gente vai falar de um tema bem polêmico. E é um tema que eu lamento muito que eu não possa discutir com vocês presencialmente, mas de repente numa live, através do grupo de WhatsApp, a gente pode conversar. Porque por ser um tema polêmico, é um tema que ele carrega muitos preconceitos, como a gente discutiu que é preconceito no primeiro vídeo, mas não só os preconceitos óbvios, né, que é o preconceito de raça, de etnia, preconceito de cultura, mas ele traz muitas ideias pré-concebidas também a respeito de ideologias políticas, algumas associações que as pessoas fazem que não são verdadeiras, alguns dados incorretos ou mal interpretados. Então a gente vai discutir nesse vídeo. Eu espero que ele traga algumas reflexões para vocês. E assim, o objetivo desse vídeo não é dizer para vocês o que é certo e o que é errado sobre as ações afirmativas, mas para que vocês entendam o que elas são e não formulem opiniões baseadas no que elas não são, porque a gente vê muito pelas redes sociais, correntes de WhatsApp, vídeos de youtubers, muita desinformação sobre as ações afirmativas. Então, para vocês terem um posicionamento, seja favorável, seja contrário à prática das ações afirmativas, você precisa entender o que elas são. Então, procure um pouco se desprender de algumas ideias pré-concebidas, porque provavelmente algumas coisas que eu vou explicar aqui você nunca ouviu falar, ou ouviu falar, mas de um jeito totalmente errado, totalmente equivocado. E às vezes pode nem ter sido por má fé de quem te contou ou te explicou isso, mas por falta de conhecimento mesmo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, alguns preconceitos que nós temos e algumas ideias de senso comum se fixam justamente por falta de conhecimento. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as ações afirmativas e entender o que elas são, para que elas servem, em que contexto histórico elas surgiram e qual a função delas nas sociedades atuais. Pois bem, as ações afirmativas, elas são resultado de um processo histórico de luta. No caso das ações afirmativas no Brasil, a gente está falando de um processo de luta do movimento negro. Não só, também tem ações afirmativas no que diz respeito aos indígenas e a outros grupos, mas a gente vai focar um pouco nas ações afirmativas referentes à inclusão de afrodescendentes, né, de afro-brasileiros, de pessoas negras, né, os pretos e pardos da sociedade. Então, no caso das ações afirmativas referentes às populações de origem africana no Brasil, elas são luta do movimento negro. E elas são uma luta do movimento negro, são resultado de uma luta do movimento negro, pedindo reparação por injustiças históricas. Injustiças históricas que são decorrência da escravidão. Quando a gente fala de injustiças históricas, algumas pessoas podem pensar assim, e quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo. As pessoas podem dizer assim, olha, eu não posso fazer ações afirmativas hoje, ou não seria correto eu fazer ações afirmativas em 2020, por conta de uma coisa que aconteceu lá no século XIX. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Então, hoje, no século XXI, eu não posso fazer ações para reparar algo que aconteceu 2 séculos atrás, porque os brancos que vivem hoje, eles não escravizam os negros que vivem hoje. E nem os negros que vivem hoje foram escravos. Se fosse uma atitude assim, para reparar a injustiça cometida com os escravos que viveram lá no século XIX, tudo bem. Mas os negros de hoje são outras pessoas, viveram em outro contexto, nasceram livres, e os brancos de hoje também, né, não escravizam os negros. Então não teria porquê essas ações afirmativas hoje. Afinal, hoje todos são iguais perante a lei. Esse raciocínio, ele parte de uma ideia até verdadeira, de que as pessoas que vivem hoje, elas não têm culpa da escravidão que aconteceu séculos atrás. De fato, não foram elas que escravizaram africanos séculos atrás. E as pessoas que vivem hoje, os negros de hoje, também não nascem escravos. Mas quando a gente fala de uma injustiça histórica, quando a gente fala de um contexto histórico, a gente está dizendo que ações cometidas lá no passado geram consequências para as populações de hoje. Então, por mais que o branco hoje,
uma pessoa branca hoje, ela não seja escravista, não defenda a escravidão, eventualmente uma pessoa branca comete atos racistas. E esses atos racistas vêm de uma cultura que foi aprendida, de uma interação social em que ela aprendeu a tratar de forma discriminatória pessoas de outra cor. Então, quando a gente fala da injustiça histórica, a gente não está dizendo que as pessoas de hoje têm que pagar por crimes cometidos séculos atrás, ou que as pessoas de hoje têm que ser recompensadas por injustiças que os antepassados delas sofreram. Quando a gente fala de injustiça histórica, a gente está dizendo que, ao longo da história do Brasil, a discriminação racial criou raízes tão profundas que, mesmo hoje, ela sendo proibida, as pessoas ainda agem com atitudes racistas. Eu não estou dizendo que todos os brancos são racistas e preconceituosos, mas eu estou dizendo que ainda há muitas atitudes e muitas práticas racistas. Então, quando a gente fala de injustiça histórica, a gente não está falando de uma injustiça cometida por pessoas no passado ser reparadas por pessoas no presente. A gente está dizendo que injustiças cometidas no passado criaram raízes na sociedade e prejudicam as pessoas hoje. Então, quando a gente fala de ações afirmativas, a gente não está falando de ações afirmativas para reparar o mal que foi feito às gerações passadas, porque, infelizmente, as gerações passadas já não estão mais aqui para que a gente repare as injustiças cometidas com elas. Mas quando a gente fala de ações afirmativas, a gente está falando de beneficiar as populações que sofrem injustiça hoje. É isso que a gente chama de injustiça histórica. É uma injustiça presente, mas que tem raízes no passado. Então, as ações afirmativas são para corrigir os problemas atuais. São para corrigir as discriminações, segregações e preconceitos atuais, não os do passado. O passado não tem mais como mudar, mas a gente está falando de ações para corrigir os problemas da sociedade atual. E o que são as ações afirmativas, afinal de contas? Como que a gente define as ações afirmativas? Ações afirmativas são um conjunto de ações públicas ou privadas, então não é só o governo que faz ações afirmativas, empresas particulares também podem fazer ações afirmativas. E essas ações elas têm o objetivo de corrigir as injustiças sociais, né? Por exemplo, discriminação quanto à etnia, discriminação quanto à religião, enfim, corrigir injustiças sociais, compensando as desvantagens e marginalizações sofridas por determinados grupos. Então, se dentro de uma sociedade existe um grupo que é marginalizado, ou seja, posto à margem da sociedade, segregado ou discriminado, as ações afirmativas têm como objetivo integrar essas pessoas à sociedade, fazer essas pessoas participarem de espaços onde antes elas não podiam participar, ou onde elas eram impedidas de entrar, ou onde era sempre muito dificultado que elas entrassem. Então a ideia é incluir essas pessoas, facilitar a inclusão dessas pessoas em espaços e ambientes onde antes elas não podiam entrar ou podiam, mas não eram aceitas. Quando a gente fala de ações afirmativas, tem muita gente que acha que ações afirmativas é uma invenção de partidos políticos de esquerda e é uma coisa que só tem no Brasil. E eu mesmo, durante muito tempo, ouvi falar o seguinte, muitos anos atrás, né, eu li um texto quando estava começando a surgir no Brasil as leis de cotas, que é um tipo de ação afirmativa, a gente vai falar sobre as cotas daqui a pouco no vídeo. Mas quando estava surgindo no Brasil, eu li um texto na época, muito convincente, dizendo assim, em países como os Estados Unidos, ações como essas, leis de cotas e ações como essas, são impensáveis. Porque em países como os Estados Unidos, o princípio de que todos são iguais perante a lei é inviolável. E ações afirmativas rompem com a ideia de que todos são iguais perante a lei, porque você está criando leis que diferenciam as pessoas. Por exemplo, você reservar vagas para pessoas negras na universidade, você está diferenciando. Os negros têm cotas específicas para eles, então você está segregando, você está discriminando, você está separando. Eu pensava, né? Esse argumento é interessante. Só que quando a gente vai fazer uma análise histórica das ações afirmativas, e convido vocês a procurar no Google depois, para vocês não perceberem que eu não estou inventando, vocês vão encontrar várias pesquisas, artigos acadêmicos, etc., que mostram que o primeiro país a adotar ações afirmativas foram justamente os Estados Unidos. Então essa história de que os Estados Unidos, por serem um país liberal, né, não tem ações afirmativas, não. Foi onde começaram as ações afirmativas, foi justamente nos Estados Unidos. As primeiras ações afirmativas, como a gente conhece hoje, elas surgiram nos Estados Unidos na década de 30.
E depois vários países no mundo adotaram. A Europa adotou ações afirmativas, países da Ásia adotaram ações afirmativas. Eu diria que o Brasil adotou até um pouco tarde. No Brasil, as ações afirmativas são recentes, né? Elas surgiram tarde. Em outros países já existia há muito tempo ações afirmativas. E qual que é a ideia das ações afirmativas? A ideia das ações afirmativas é tentar coibir as discriminações e, como eu disse, incentivar a inclusão de grupos excluídos. Então, primeiro de tudo, evitar que a pessoa seja discriminada, seja para entrar no mercado de trabalho, seja para ter acesso aos serviços públicos. Então, evitar que ela seja discriminada e, evitando a discriminação, aos poucos incentivar que essas pessoas sejam incluídas. Então, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, as primeiras ações afirmativas foram feitas pelo Estado norte-americano, pelo governo, né, a presidência dos Estados Unidos iniciou, com o objetivo, assim, eles tinham uma série de políticas que incentivavam as empresas, vejam bem, incentivavam as empresas com isenções fiscais ou com alguns benefícios financeiros, as empresas que contratavam negros. Então, se as empresas dessem preferência a contratar negros em determinadas situações, elas iam ter uma série de benefícios pelo governo. E aí você vai me falar assim, tá, mas isso não é discriminação? Na verdade, não, porque a discriminação era o que acontecia antes, quando as empresas só contratavam brancos e marginalizavam os negros. Quando o governo dá um incentivo para que os negros sejam incluídos, na verdade, você não está você não está invertendo a discriminação, você está criando uma ação para deixar as coisas mais equilibradas. Então, se o patrão prefere brancos por motivos racistas, preconceituosos, o governo oferece uma ajuda financeira para ele falar, opa, vou contratar negros também. E aí, a partir do momento que ele começa a contratar trabalhadores negros e conviver com os trabalhadores negros, ele percebe que esses trabalhadores negros são tão bons quanto os brancos. E aí a ideia é que com o tempo ele perca essa atitude discriminatória de só contratar brancos e não precise mais dos incentivos financeiros para contratar negros. Então, com o tempo ele vai ter equitativamente, né, vai ter mais ou menos o mesmo número de trabalhadores brancos e negros. Então o critério racial vai deixar de ser um critério, na verdade, né? Então, a ideia da ação afirmativa é essa, é você promover uma série de ações que incentivem a entrada dessas pessoas antes discriminadas em lugares que elas antes não ocupavam. E a partir do momento que elas começam a ocupar esses lugares, vai se tornando normal que elas estejam ali. E as pessoas vão convivendo e com o tempo, a ideia é que com o tempo essas ações afirmativas deixem de ser necessárias, porque o processo de inclusão dessas pessoas vai se dar de forma natural. Então elas não vão mais precisar dessas ações afirmativas. Mas enquanto isso não acontece, as ações afirmativas são necessárias. E vem um outro ponto que eu acho muito interessante também, quando a gente fala dessa coisa de são todos iguais perante a lei. Uma vez eu vi uma explicação de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o juiz Barroso, falando com relação a essas ações afirmativas, eu achei muito didática. Ele explicava o seguinte: a função da justiça é fazer com que todos sejam tratados da mesma forma. Mas se na sociedade a gente percebe que a sociedade trata as pessoas de forma diferentes, a justiça tem que agir para que esse tratamento seja igual. Então, para determinadas pessoas, existe um peso maior do que para outras em determinadas ações. Então, por exemplo, uma pessoa negra, pobre, da periferia, diante da justiça, muitas vezes ela vai ter um tratamento diferente de uma pessoa branca, rica, que mora num bairro central, porque a pessoa branca, rica, que mora num bairro central, ela vai poder contratar vários advogados, ela vai poder fazer, enfim, ter um tratamento diferenciado, ela vai se impor de outra forma, e muitas vezes a pessoa negra não vai ter acesso a tudo isso. A defesa dela não vai ser tão boa, etc, etc. Então a justiça, muitas vezes, tem que agir para tentar igualar. Para quem já sofre um peso muito grande da discriminação na sociedade, a justiça tem que trabalhar para que esse peso diminua. E para quem não sofre peso nenhum, às vezes a justiça precisa de um pouco mais pesado, para tentar igualar. Então, quando a gente fala, por exemplo, das cotas raciais, que eu vou destrinchar daqui a pouco, quando a gente fala, por exemplo, das cotas raciais, a gente, na verdade, não está favorecendo quem é beneficiado pelas cotas, mas a gente está tentando deixar as condições iguais. E eu vou demonstrar isso para vocês daqui a pouco. Então, na verdade, não é uma discriminação, na verdade é um equilíbrio. Mas vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, a ideia da ação afirmativa é diminuir as desigualdades. É incentivar a inclusão de pessoas antes excluídas. E quando a gente fala de cotas,
a gente está falando do tipo de ação afirmativa mais comum na maioria dos países. A maioria dos países que adotam ações afirmativas aplica sistemas de cotas. Às vezes cotas para trabalho, às vezes cotas para educação, mas algum tipo de sistema de cotas. Só que esse sistema de cotas, ele também apesar de ser a ação afirmativa mais comum, é a mais polêmica. Em que consiste as cotas? As cotas consistem em reservar um determinado percentual de vagas a um grupo ou a grupos específicos. Então, por exemplo, num concurso público, um determinado país diz que para concurso de professor, no mínimo 20% dos aprovados nesse concurso tem que ser negro. Ou para entrar na universidade, 30% das vagas, digamos, 10% das vagas tem que ser para povos indígenas. É um exemplo hipotético, tá? Daqui a pouco eu vou falar no Brasil como é que funciona certinho. Então você reserva uma porcentagem das vagas para um grupo específico. Assim você assegura que, no mínimo, tantos por cento das pessoas que entrarem nesse trabalho ou nessa universidade serão daquela etnia. Então você garante um mínimo. E quando que isso acontece? Quando você percebe que existe um desequilíbrio muito grande. Quando você percebe, por exemplo, que no Brasil 54% da população é de pretos e pardos, mas na universidade 90% das pessoas são brancas, você percebe que tem um desequilíbrio. Alguma coisa está fazendo com que as pessoas negras não entrem na universidade. Então, quando você reserva um determinado número de vagas para as pessoas negras, você está tentando equilibrar a quantidade de pessoas de etnias diferentes na universidade. No serviço público, a mesma coisa. Você tem um percentual de vagas nos concursos públicos que deve ser ocupados por pessoas negras. Sem essa reserva de vagas, o serviço público brasileiro seria ocupado quase exclusivamente por pessoas brancas. Por que isso acontece? Tem a ver com toda a questão histórica, social, preconceitos, etc, 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 que a gente viu nos vídeos anteriores. No Brasil, existem cotas, a lei de cotas, ou as leis de cotas, elas abrangem concursos públicos e universidades públicas, as universidades e institutos federais têm, as instituições estaduais, boa parte tem, acho que hoje em dia quase todas têm. Então, geralmente, as instituições públicas de ensino reservam uma parte de suas vagas e, às vezes, instituições particulares também reservam, não são só as públicas, algumas instituições particulares também reservam uma porcentagem de suas vagas para as minorias sociais. Existe reserva de vagas no Brasil para negros, para indígenas, e existe reserva de vagas, aí não é uma questão racial, mas existe reserva de vagas também para pessoas com deficiência, em concursos e processos seletivos de universidades. Na política, existem cotas para mulheres, porque na universidade, no serviço público, nos concursos, não é tão diferente a quantidade de homens e mulheres. Em alguns cursos, nas universidades, há até mais mulheres do que homens cursando. É mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres. A população brasileira tem um pouco mais de mulheres do que de homens, e essa proporção é mais ou menos parecida, tanto nas universidades quanto no serviço público. Mas na política, as mulheres são minoria, né? Como a gente já viu, acho que eu não vi com vocês, vi em outra turma falando sobre essa questão. Menos de 10% das mulheres, ou cerca de 10% dos deputados no Brasil são mulheres. E quando a gente fala de prefeitos, de todas as cidades do Brasil, 0,6 tem prefeitas mulheres. Então tem uma discriminação muito forte de gênero, então, né, na política. Então estabeleceu-se que uma cota mínima, que todos os partidos políticos têm que ter, no mínimo, se eu não me engano, 30% dos candidatos têm que ser mulheres. E mesmo assim a gente ainda tem uma dificuldade para que as mulheres sejam eleitas. Tem partidos que usam mulheres como candidatas laranja, né? Põe a mulher lá, inscreve a mulher como candidata para a cota, né? Para receber o dinheiro público, mas não faz campanha para ela é só para cumprir a cota, enfim, isso acontece. Então, no caso da política, existem cotas para mulheres também, para que se incentive a entrada de mulheres na política. Só que todas essas medidas, tanto na política com as mulheres, quanto as cotas raciais, etc., elas são largamente descumpridas. Existem tanto do ponto de vista dos selecionadores, que dão jeitos de burlar essas cotas, quanto do ponto de vista dos candidatos. Muitos candidatos se declaram, por exemplo, pretos ou pardos ou indígenas e não são. E depois eu vou explicar como é que se julga isso, como é que se determina isso. Então, existem formas de descumprir, formas de burlar, e elas são amplamente questionadas.
todos os anos vocês veem as pessoas nas redes sociais, etc e tal, questionando por que essa pessoa com a cota tomou a minha vaga, porque eu era melhor do que ela, porque eu estava mais preparado, porque eu merecia mais, enfim. Vamos entender por que esse raciocínio não está muito correto. Vocês vão perceber que eu vou ficar fazendo um monte de gancho aqui, enfim, apertem os cintos porque a viagem é longa nesse vídeo. Quais são as leis que amparam as cotas no Brasil? Em 2010, foi promulgada a Lei Federal 12.288, que ela criou o Estatuto da Igualdade Racial. Essa lei do Estatuto da Igualdade Racial, ela incentiva a adoção pelo Estado brasileiro de medidas afirmativas, de inclusão das minorias em espaços antes não ocupados por elas. Então, essa lei, esse Estatuto da Igualdade Social, ele incentiva a adoção de medidas para que negros e indígenas entrem na universidade, entrem em cargos públicos. Então, e ajuda, né, a combater a discriminação. O racismo, que já é considerado crime hediondo desde a Constituição de 1978, né, é um crime sem direito à fiança, né? Então esse estatuto ele ajuda a fortalecer essa questão. Em 2012, né, em meio a uma grande polêmica, quando o governo federal estabeleceu as cotas raciais nas universidades, foi questionado na justiça se essas cotas eram constitucionais, se não contrariava o princípio de que todos são iguais perante a lei. E o Supremo Tribunal Federal entendeu a constitucionalidade do sistema de cotas. Então, ela não via como uma discriminação, como fazer com que as pessoas não fossem iguais perante a lei. O STF entendeu que essas ações elas incentivavam a entrada de pessoas que antes não tinham acesso à universidade, e não que ela discriminava pessoas pela cor. Então ela é constitucional. Então a legislação brasileira reconhece o sistema de cotas, ela não é ilegal. Tá? Ela não contraria a Constituição, não contraria nenhuma lei. E aí no mesmo ano surgiu a Lei Federal 21.711, que estabeleceu a reserva de vagas para alunos de escolas públicas, afro-brasileiros e indígenas nas instituições federais. Então você tem uma reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas. Dentro dessa reserva de vagas de escolas públicas, você tem uma parte das vagas destinada para afrodescendentes, né, afro-brasileiros, e uma parte para indígenas. E além dessas ainda tem para deficientes físicos, mas aqui a gente está falando da questão racial. Em 2016, o MEC induziu, então isso foi para o ensino superior, né, para os cursos de graduação. Em 2016, o MEC publicou uma portaria com o objetivo de induzir ações afirmativas com reservas de vagas na pós-graduação, porque percebeu-se que com a reserva de vagas houve um aumento considerável da presença de negros e indígenas nas universidades. Então essas ações afirmativas estavam dando certo. Mas na pós-graduação continuava tendo um empecilho. A pós-graduação continuava sendo quase exclusivamente de brancos. Negros e indígenas raramente chegavam à pós-graduação, a porcentagem era muito pequena. Então o MEC publicou uma portaria que não obrigava, mas incentivava que as universidades adotassem medidas para ampliar o acesso de negros e indígenas na pós-graduação. E muitas universidades começaram a adotar uma espécie de sistema de cotas para ou reserva de vagas ou um critério de avaliação diferenciado, enfim, mas para induzir que mais pessoas negras e indígenas entrassem na pós-graduação. Em 2020, o nosso antigo ministro da Educação, o mesmo que disse que odiava a expressão povos indígenas, no último dia em que ele ocupava o cargo de ministro da Educação, ele anulou essa portaria. Então ele anulou as cotas para a pós-graduação. Ele anulou. Mas logo depois, né, logo depois que ele saiu, o outro ministro que assumiu voltou atrás e essa portaria voltou a valer. Então ainda existem ações afirmativas referentes à pós-graduação no Brasil, que ainda estão em implementação, as universidades ainda estão estruturando, encontrando os melhores meios, mas ainda existe. Nós tivemos um ministro da Educação que tentou acabar com isso. Quando a gente fala de reserva de vagas, eu vou dar como exemplo para vocês aqui, esse quadro aqui, se eu não me engano, eu tirei do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Mas isso aqui funciona igual para todas as universidades federais e institutos federais. Para o nosso IFAR funciona da mesma forma. O que é esse sistema de cotas? Como que ele funciona? Digamos que um curso tenha 40 vagas. Um curso qualquer
tenha 40 vagas. 50% dessas vagas tem que ser ocupada obrigatoriamente por alunos de escola pública. Então, o que você está fazendo com esse sistema? Metade das vagas é para a escola pública, metade das vagas é para a escola particular. Na prática, o que isso significa? Não significa que o cara que é da escola particular, ele foi bem e vão tirar a vaga dele e dar para o aluno da escola pública. Não. Significa o seguinte: quem é de escola pública concorre com quem é de escola pública, quem é de escola particular concorre com quem é de escola particular. É isso. São concorrências diferentes. É como se eu tivesse uma competição de carros. E eu tenho caras que têm Ferraris e caras que têm Fuscas. Se correr todo mundo junto, é óbvio que as Ferraris vão ganhar. Então eu faço uma competição de Ferrari, uma competição de Fusca. É separado. Então quem é de escola pública concorre com quem é de escola pública, quem é de escola particular concorre com quem é de escola particular. As outras vagas, das 40 vagas, 20 é para a escola pública. As outras 40 são 18 que a gente chama de ampla concorrência, que pode entrar quem é de escola particular, mas também pode entrar quem é de escola pública. Se a pessoa de escola pública superou quem é da escola particular, vai entrar nessa. É para todo mundo. E 2 vagas para pessoas com deficiência. Então, 50% das vagas é para a escola pública, 50% das vagas é para todo mundo. Mas dessas que é para todo mundo, 5% são para pessoas com deficiência. Então, de novo, 50% para a escola pública, 5% para pessoas com deficiência, que pode ser de escola pública ou de escola particular, mas pessoas com deficiência. E 45% para todo mundo. Então, quem é de escola pública concorre com quem é de escola pública. Quem é de escola particular concorre com quem é de escola particular. Quem tem deficiência concorre com quem tem deficiência. Ok? Aí a gente vai para as de escola pública. Então era um curso de 40 vagas, ficou 20 para a escola pública, 18 ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência. Dessas 20 para a escola pública, 10 vagas são para pessoas que têm renda maior do que um salário mínimo e meio per capita por família. Quer dizer, assim, que pegando tudo que a família da pessoa ganha, todas as pessoas que acompanham o que o familiar ganha, dividindo pelo número de pessoas, se der um salário mínimo e meio para cada um, ou mais de um salário mínimo e meio para cada um, essas pessoas vão concorrer num bloco. E quem tem menos de um salário mínimo e meio per capita na família, quem pegar, juntar todo mundo ali e dividir pelo número de familiares, deu menos de um salário mínimo e meio por pessoa, forma outro grupo. Então você tem um grupo de pessoas concorrendo para quem tem renda per capita acima de um salário mínimo e meio e outro para quem tem renda per capita com menos de um salário mínimo e meio. Porque dentro da escola pública você vai ter diferenças. Dentro da escola pública você vai ter diferenças. Você vai ter gente na escola pública com uma condição social melhor, uma renda melhor, e outras pessoas com uma renda pior. Então quem tem renda melhor concorre com quem tem renda melhor. Quem tem renda pior concorre com quem tem renda pior. Então dentro da escola pública você tem 10 vagas para quem tem renda mais alta e 10 vagas para quem tem renda mais baixa. Então você separa por renda também. Quem tem mais condições concorre com quem tem mais condições, quem tem menos condições concorre com quem tem menos condições. Dentro de cada uma dessas faixas, então ali o nosso exemplo do curso de 40 vagas, 20 vagas para a escola pública, 10 vagas para quem tem melhor renda na escola pública, 10 vagas para quem tem pior renda dentro da escola pública. Alguém pode estar perguntando, professor, mas se a pessoa é pobre, bolsista e estuda em escola particular, ela concorre junto com o pessoal da escola pública. Se a pessoa comprovar que ela estudou o tempo todo com bolsa e que ela não teria condições de pagar a escola particular, ela concorre com quem é de escola pública. Voltando lá. Então a gente tem da escola pública 20 vagas, 10 vagas para quem tem melhor renda, 10 vagas para quem tem pior renda. Aí entram as cotas raciais. Entre o grupo que tem melhor renda, 16,13% para pretos e pardos, 0,3% para indígenas. Então do grupo com melhor renda, das 10 vagas, 1 para indígena, 2 para pretos e pardos, 7 de ampla concorrência. E entre o grupo que tem pior renda também, das 10 vagas, 1 para indígena, 2 para pretos e pardos, 7 para demais vagas. Se vocês repararem, pessoal, o que acontece? Esse sistema de cotas, como a lei estabelece hoje, o sistema de cotas garante que a gente tenha aqui 2 pretos e pardos, 1 indígena. E aqui embaixo mais 2 pretos e pardos e mais 1 indígena. O sistema de cotas vigente hoje, pessoal, garante que numa turma de 40 alunos eu tenha no mínimo 4 alunos negros. Percebam, o sistema de cotas hoje, do jeito que ele funciona, garante que eu tenha no mínimo 4 alunos negros. Pode ter mais, porque as vagas são de ampla concorrência, então às vezes o aluno negro consegue
entrar numa dessas 7 vagas de ampla concorrência. Às vezes o aluno de escola pública consegue entrar numa vaga de ampla concorrência, porque ele conseguiu ter uma nota superior às de escola particular. Mas assim, o sistema de cotas garante que uma turma de 40 alunos tenha, no mínimo, 4 negros e, no mínimo, 2 indígenas. Então, de 40 vagas, por raça, por etnia, de 40 vagas, só 6 são reservadas. Perceberam? Não causa um estrago tão grande assim para quem não tem direito a cotas. Porque se a gente não tivesse cotas, mais da metade seria de escola particular, e aqui a gente garante que metade seja de escola pública, e poderia não ter nenhum negro, nenhum indígena. Muitas vezes não tem indígena porque o indígena não se inscreve para aquele curso, mas garante essa vaga. E assim, se não tem indígenas, essas vagas reservadas para indígenas vão para ampla concorrência. Então, da forma como está a legislação hoje, a gente garante que de 40 alunos tenha pelo menos 4 negros. Ainda assim é muito pouco, ainda assim é pouco, mas a lei garante que tenha pelo menos isso. E a lei garante que tenha pelo menos isso porque antigamente nem isso tinha. Então percebam que não é assim, que do jeito que as pessoas falam parece que metade das vagas, que só tem vaga para negros. Não, de 40 são 4 para negros e 2 para indígenas. Sobra 36, e 2 para deficientes. Então pega 4 negros, mais 2 indígenas, 6, mais 2 deficientes, 8. Ainda sobra 32 vagas para você, aluno branco com renda alta e que estuda em escola particular. E que é minoria, que é menos gente. A grande maioria das pessoas está concorrendo a essas vagas de escola pública e nas cotas raciais. Você está concorrendo, você que é de escola particular, branco e tem uma renda alta, você está concorrendo a 18 vagas, não a 2. E tem menos gente concorrendo a essas 18 vagas do que aquelas 2 de pretos e pardos de baixa renda. Percebe? Então não é assim essa injustiça toda que algumas pessoas querem fazer parecer. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto muito importante quando a gente vai falar das cotas raciais e que eu acho muito importante. Até agora eu vim falando com vocês mais ou menos baseado no senso comum, assim, falando de porque a pessoa está concorrendo, porque mereceu, não mereceu, porque conseguiu, não conseguiu. Mas eu usei essas expressões porque elas são mais fáceis de vocês entenderem por conta do senso comum. Mas o que eu quero demonstrar para vocês aqui é uma coisa muito importante, que é um vestibular e um concurso público, eles não são competições. Eles não são competições. Não é uma competição para ver quem ganha. Vestibular e concurso público são processos de seleção. E isso é muito diferente de uma competição. O que é uma competição? Pega uma corrida, por exemplo, 100 metros rasos. Você coloca 8 caras na pista de corrida, dá um tiro para cima, eles saem correndo. O que chegar primeiro ganhou. Ele chegou primeiro por mérito dele, porque ele treinou mais, porque ele é mais ágil, porque, enfim. Ele correu e ganhou. Isso é uma competição. O que é um processo de seleção? Eu vou escolher um grupo de pessoas para compor uma equipe, ou para trabalhar num determinado lugar, ou para estudar na minha escola. Eu vou escolher. Então eu vou escolher as pessoas que eu acho que vão ser melhores para a minha equipe, ou para a minha escola, ou para o meu ambiente de trabalho. Enfim, vamos pensar num processo de seleção de emprego. O que é um processo de seleção de emprego? O empregador ele vai pegar lá vários currículos, vai entrevistar várias pessoas, e digamos que ele tenha 5 vagas. Ele vai escolher, não necessariamente, os 5 melhores currículos, os 5 candidatos mais preparados. Ele vai escolher as 5 pessoas mais adequadas para aquelas vagas. E isso é muito diferente de uma competição. Por exemplo, se a gente pegar 2 currículos, eu pego o currículo de um cara e olho. Esse cara aqui, ele estudou, ele fez licenciatura e bacharelado em História na PUC de São Paulo. Ele fez mestrado na Universidade Federal de São Paulo em História, ele fez doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem 11 anos de experiência como professor, tem pesquisa, tem artigos publicados, tem um livro publicado. Esse cara tem um currículo muito bom. E eu pego essa outra vaga aqui. Esse outro cara aqui, ele só estudou até o 9º ano do ensino fundamental, não tem ensino médio, o português dele é ruim, ele escreve mal,
e ele tem só 5 anos de experiência na construção civil, trabalhando como pedreiro. Se fosse uma competição, provavelmente a gente escolheria o primeiro currículo, porque esse cara estudou muito mais, esse cara tem muito mais experiência profissional, esse cara tem muita coisa, muita bagagem, e o outro tem um currículo pobrezinho. Só que se eu estou selecionando um pedreiro, esse cara aqui que tem doutorado em história não serve para minha vaga. Serve esse cara aqui, que estudou pouco, mas tem experiência como pedreiro. Então o processo de seleção não é uma competição. O processo de seleção, o vestibular, o concurso, não é para escolher os melhores, até porque o que é ser melhor? O processo não é para escolher o melhor, o processo é para escolher quem é mais adequado para a vaga. Meu exemplo particular, eu prestei o concurso para o Instituto Federal Farroupilha e passei. E hoje sou professor concursado do Instituto Federal Farroupilha. Isso quer dizer que eu sou melhor que os outros candidatos? Não. Isso quer dizer que para os critérios adotados para o Instituto Federal Farroupilha para escolher um professor, eu era mais adequado. Não quer dizer que eu sou melhor nem pior. Tanto que eu já prestei outros concursos, já fiz outros processos seletivos e não passei. Porque em outras instituições eu não era o candidato mais adequado, mas para o Instituto Farroupilha eu era. O vestibular, pessoal, é a mesma coisa. O vestibular não é uma competição. O vestibular não é para premiar os alunos mais esforçados. O vestibular serve para as universidades escolherem os melhores alunos para ela, universidade. A universidade diz assim, eu não tenho vaga para todo mundo. Então, entre os candidatos, eu vou escolher os que são melhores para mim. E vejam bem, a universidade ela vai escolher não individualmente, ela vai escolher um grupo. E pelo que a gente viu nos vídeos anteriores, quanto mais plural é o grupo, quanto mais diversidade tem um grupo, melhor é. Estão lembrados que eu falei? Diversidade cultural ajuda, a escola funciona melhor, os professores são instigados a buscar novas metodologias, os alunos aprendem mais uns com os outros. Então, para a universidade, é melhor que ela tenha índios, pretos, pardos, brancos, deficientes. É melhor que ela tenha gente diferente. Se ela pega todo mundo igual, para ela é ruim. Então, para a universidade, o sistema de cotas é muito bom. É melhor para a universidade ter cotas do que não ter. Então, de novo, não é uma competição. Porque se fosse uma competição, o perfil dos universitários seria diferente. Para a universidade, é legal ter gente diferente. É legal ter gente de baixa renda que mora na periferia. É legal ter gente rica que mora no bairro central. É legal ter branco, é legal ter negro. É legal ter indígena. É legal ter gente diferente. Quanto mais diversa, quanto mais plural for o corpo acadêmico, o corpo discente da universidade, quanto mais plural for o conjunto de professores, por isso a cota no concurso, quanto mais plural, melhor. Isso é benéfico para a universidade. E as universidades sabem disso, por isso as universidades apoiam o sistema de cotas. Outro argumento favorável, isso na época que eu estava no ensino médio, portanto no início desse século. Na época, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ela estava adotando uma ação afirmativa que não era sistema de cotas com reserva de vagas. Era um sistema assim, o aluno que vinha de escola pública, ele ganhava uns pontos a mais no vestibular. O aluno negro ganhava uns pontos a mais no vestibular. E aí eu vi uma entrevista do reitor da Unicamp na época falando sobre isso. Aí perguntaram para ele, tá, mas isso não é discriminar, isso não é injustiça, isso não é um favorecimento indevido? Ele falou, não, de forma alguma. Eu, como reitor, eu quero selecionar os melhores alunos para a universidade. E a gente percebeu que se eu tinha um aluno de escola pública que tirava, digamos, 70% no vestibular, e um aluno de escola particular que também tirava 70%, então um de escola pública tirou 70%, o de escola particular tirou 70%, quando os dois entravam na universidade, o de escola pública ia muito melhor. Por quê? Simples. O cara na escola pública, ele teve muito mais dificuldade para estudar e conseguiu tirar 70%. Então ele se esforçou muito, ele trabalhou, ele foi atrás e tirou 70. O outro que tinha condições muito melhores, chegou e tirou a mesma nota. A tendência é que quando os dois estiverem no mesmo lugar, com as mesmas condições, o da escola pública vai se desenvolver mais. Então entre eu ter um aluno que veio de escola pública e tirou 70, e o de escola particular que tirou 70, eu prefiro de escola pública, porque na universidade ele vai render mais. Então fazia todo sentido dar uns pontinhos a mais para o cara da escola pública, porque ele ia render mais. Então, a universidade não estava favorecendo esse cara da escola pública. A universidade estava pegando o melhor aluno, pegando o cara que ia produzir mais na universidade. Percebem? Seleção não é competição. Seleção é escolher quem eu acho melhor para ocupar essa vaga. Quem eu acho mais adequado para ocupar essa vaga. Outro ponto também. Outra coisa que as pessoas falam de cotas. As pessoas dizem assim, o negro,
ele tem dificuldade porque ele é pobre e porque ele veio da escola pública. Então, o certo não seria ter só cotas sociais e para a escola pública, tirar o critério racial? Tem gente que argumenta isso, e é um bom argumento. Que aí as pessoas falam que aí o branco pobre, ele se ferra, porque ele não tem cota. O branco pobre, ele vai concorrer com o branco rico e vai perder a vaga para o branco negro. Bom, primeiro que a gente já viu que não é assim. Se o cara é da escola pública, ele concorre com quem é da escola pública. E das 20 vagas para a escola pública, 14 são de ampla concorrência. Só 4 para indígenas. Aqui eu estou falando, né, juntando baixa renda e alta renda. Então, das de baixa renda, vamos pegar o branco pobre, escola pública, baixa renda. De 10 vagas para pessoas pobres de escola pública, só 3 são reservadas. 7 são de ampla concorrência. E na população que estudou em escola pública, que tem renda inferior a um salário mínimo e meio, existem mais negros do que brancos. Então os negros estão concorrendo a 2 vagas reservadas. Os brancos, que são menos gente nesse grupo da sociedade, tem menos brancos do que negros nessa faixa, eles estão concorrendo a 7. Então, na verdade, o branco pobre ele não é prejudicado coisa nenhuma. Ele está concorrendo a mais vagas. Tem mais vagas para ele do que para o negro. Do que as vagas reservadas para o negro. E tem menos candidatos concorrendo com ele a essas vagas do que o negro. Perceberam? Se alguma coisa ficou confuso, depois vocês me mandam e eu explico de novo, tá? Volto o vídeo, vejo de novo, mas a questão é essa, assim. O branco pobre, ele não é prejudicado pelo sistema de cotas. Até pelo contrário. Porque ele concorre com outros brancos pobres, e outros brancos pobres são menos gente do que os negros pobres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do racismo ela não se resume a questões econômicas. O negro ele é prejudicado ao longo da vida não simplesmente por ser mais pobre. Isso é só uma das coisas que acontece. Quando a gente fala, por exemplo, de educação, o negro ele não é prejudicado porque estuda na escola pública, porque o branco pobre também estuda na escola pública. O negro ele é prejudicado pelo racismo que ele sofre na escola, muitas vezes, que é um racismo arraigado e que às vezes o professor, coitado, nem percebe que está sendo racista. Por exemplo, como uma situação que o negro pode sofrer racismo e às vezes o professor nem percebe que está sendo racista. O professor tem lá na sua sala de aula 2 alunos que têm muita dificuldade em matemática. Ele tem um negro e ele tem um branco. Os dois têm muita dificuldade em matemática. Por conta de um racismo arraigado, esse professor, às vezes sem perceber, às vezes é inconsciente, porque a gente viu que muitas vezes o racismo ele é naturalizado, internalizado e a pessoa nem percebe. O professor vai olhar para o aluno branco e vai falar: nossa, esse cara está com dificuldade, mas ele tem potencial para render mais. Eu vou trabalhar para que ele renda o melhor que ele pode. E ele vai olhar para o negro e vai falar: coitado, esse menino tem muita dificuldade, mas fazer o quê? É o que ele consegue. Então eu vou trabalhar para ele melhorar um pouquinho aqui, que eu acho que ele vai conseguir no máximo só mais esse pouquinho. E aí o aluno branco, por conta do racismo arraigado no professor, o aluno branco vai ser incentivado a se desenvolver mais, enquanto o negro não vai ser tão incentivado. Claro, eu não estou dizendo que todo professor é racista, mas isso pode acontecer. E isso é mais comum do que a gente imagina. Porque o professor ele vai investir mais no aluno que ele acha que tem potencial. E numa sociedade racista, a gente tende a achar que o branco tem mais potencial que o negro. Fora isso, tem outras questões. O menino negro que quer estudar, ele olha em volta e ele vê que a família dele, no círculo social dele, as pessoas não avançam muito na escola, as pessoas não chegam até o ensino superior, as pessoas não vão até uma pós-graduação, não estudam em universidades públicas, e ele vai se acomodando, falar, as pessoas como eu não chegam aqui, e aí ele se desestimula. Enquanto o branco vai ver outras pessoas brancas ocupando cargos altos, estudando em grandes universidades e por aí vai. Então o sistema de cotas também ajuda a isso. Colocando negros na universidade, você vê outros negros, os negros veem outros negros na universidade e falam: olha, eu posso. Se não tem negro na universidade, ele vai se olhar e vai falar: aquele lugar não é para mim. Então, quando a gente fala de cotas raciais, a gente está falando de algo muito mais complexo do que simplesmente a renda. Ah, porque o negro é pobre. Não é só questão de dinheiro, é toda uma questão cultural. De o negro perceber que a universidade também é para ele, que o serviço público também é para ele, que o Instituto Federal também é para ele. A questão não é só: ah, eu tenho dificuldade porque eu sou pobre. Às vezes a questão é: eu tenho dificuldade porque ninguém me incentiva a conseguir. Porque eu não tenho estímulo para. E as cotas raciais, elas têm esse estímulo. Para os povos indígenas, então,
Você ter os indígenas entrando na universidade, isso foi meio revolucionário, tanto para as universidades quanto para as comunidades indígenas. Isso causou um boom, assim, porque a cultura indígena e a cultura acadêmica parecem coisas absolutamente separadas, uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quando os indígenas começaram a entrar na universidade através das cotas, eles começaram a ensinar muita coisa para os seus colegas e para os seus professores, e aprenderam muita coisa e levaram para suas comunidades. Então isso é benéfico, né? Eu estou falando do negro, mas imagina o índio. O índio olha para a universidade e fala: aquilo não é para mim de jeito nenhum. Não tem nada a ver com a minha cultura. Mas a partir do momento que entra o primeiro e traz o conhecimento, traz o aprendizado, o outro vai falar: opa, ele foi e é legal. De repente é para mim também. Então as cotas têm esse papel também, de incentivo. Enfim, pessoal, espero que essas reflexões sirvam para vocês de alguma forma, diminuam alguns preconceitos. Querendo discutir sobre esse assunto, mandem mensagem. Não fiquem pensando, porque o professor é de esquerda, porque o professor é de direita, é de cima, é de baixo. Não. Conversem. Se tiverem dúvidas, se não entenderem alguma coisa, me manda mensagem, me manda e-mail, a gente marca uma live, a gente conversa, a gente debate. Mas o importante é que vocês tenham informações. Esse vídeo todo não foi para dizer para vocês serem a favor ou contra ações afirmativas XYZ, mas para que vocês conheçam as informações, para que vocês saibam do que se trata. E entendendo do que se trata, vocês conseguem dar opiniões mais embasadas, ok? Até mais, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Até breve. Se cuidem.